Oi, pessoal! Voltamos sexta-feira, dia 5 de junho, né? Hoje vamos de ciências, tá? Então, a gente vai estar abrindo a nossa apostila na página 145, dando continuidade ao capítulo 1, desenvolvimento das plantas, tá? Nós vamos trabalhar hoje da página 145 a 151. Então, aqui a gente tem assim, o ar está em toda parte. O nosso planeta, ele possui uma camada de ar ao redor chamada atmosfera. Nessa camada está o ar que respiramos, né? Que é formado por diferentes gases, tá? Esses gases, eles não podem ser vistos, né? Mas quando estão na água, nós conseguimos ver os gases em formato de bolhas, tá? Então, vocês vão estar dando uma lidinha aqui e vendo as imagens que nós temos aqui, tá bom? Virando a página, na página 146, a gente vai ver aqui que o gás que a maioria de nós, seres vivos, utilizamos para respirar é chamado de oxigênio, né? Além dele, há outros gases na atmosfera, como o gás carbônico e o nitrogênio, tá bom? Todos eles são muito importantes para o equilíbrio da natureza, certo? A gente vai estar vendo uma imagem aqui, né? É um quadro, né? Então, vocês vão estar observando esse quadro e vendo aqui, ó, que elementos nos mostram a presença do ar. Então, nesse quadro tem a presença do ar. Vocês vão estar observando aí, né? E respondendo oralmente, tá ok? Embaixo você tem um Conheça Quem É, que é o autor desse quadro, né? É o pintor desse quadro. Então, vocês vão estar lendo um pouquinho sobre ele. Na página 147, a gente tem um Mão na Massa. Nesse Mão na Massa, você vai ver as imagens a seguir, né? E marcar com um X naquelas em que o movimento do ar pode ser percebido, tá? Então, você vai fazer um xizinho aí, tem 4 imagens, você vai estar fazendo um X em todas ou em quais tem a presença do ar, tá? E tá sendo mostrado, tá sendo percebido nessa imagem, tá ok? Aqui a gente tem as plantas respiram, nessa mesma página, as plantas respiram e produzem o próprio alimento. Bom, como a gente vem percebendo, né? Quem já fez a experiência do feijãozinho, vem percebendo que a água e a luz solar são fatores muito importantes para as plantas, né? Fundamentais, assim, para elas sobreviverem. Mas as plantas também precisam de energia. Então, da onde será que vem essa energia, né? Você sabia que as plantas também respiram? Sim, as plantas também respiram, né? De uma forma diferente de nós, né? Que respiramos pelo nosso nariz, mas elas respiram por uma outra parte que nós vamos descobrir também, ok? As plantas, elas também usam o gás oxigênio para respirar e assim como nós, elas liberam o gás carbônico e de volta ao ar, né? Para o ar, para absorver o gás oxigênio, certo? Então, vocês vão estar lendo aqui, ó. Todas as plantas respiram, principalmente as suas folhas, tá? Que possuem mais estruturas que auxiliam na respiração, tá bom? Então, vocês vão estar lendo aqui um pequeno texto que fala sobre isso. Tem um com a lupa na mão que nós não vamos fazer no momento, tá? E vamos passar para a página 148. Na página 148, a gente tem ali, ó, além da respiração, a planta realiza a fotossíntese, que é um processo por meio do qual ela produz o seu próprio alimento. Para que a fotossíntese aconteça, a planta precisa da luz do sol, do gás carbônico, do ar, da água e dos sais minerais encontrados no solo, né? A fotossíntese acontece nas folhas e em todas as partes verdes da planta, tá?
E aqui embaixo você vai terminar de ler esse textinho e vai observar aqui como que se dá o processo da fotossíntese, tá? Tem um quadrinho aqui explicativo, tá ok? Nessa página ainda você encontra um RA, então dê uma olhadinha lá. Aqui a gente tem uma seção para saber mais. Leiam, leiam porque é interessante, está falando sobre a floresta, que a floresta amazônica não é o pulmão do mundo, tá ok? Então, dei uma lidinha aqui na página 148. Na página 149, a gente tem um eu cientista. Esse eu cientista é bem interessante, né? Talvez vocês não tenham os materiais no momento aí para fazer essa experiência, né? Que seria flores brancas ou de cores bem claras, né? Com caule. Água, tubos de ensaio. Esses tubos de ensaio não necessariamente você pode estar substituindo por um copo, por um vidro, né? Por um vaso, né? Desde que você consiga ver direitinho, que ele seja transparente para você poder estar vendo o que está acontecendo. Anilina de cores diferentes. E aqui tem como fazer essa experiência. Talvez vocês não tenham, né? Talvez vocês consigam providenciar no fim de semana ou até a próxima sexta-feira, quando a gente tem uma outra aula de ciências. Se vocês puderem, se vocês conseguirem esse material e conseguirem fazer essa experiência, ela é rapidinha, ela dá resultado, né? Só que se vocês conseguirem, seria muito importante fazê-los, né? Porque aqui embaixo a gente tem até para vocês descreverem o que aconteceu, né? Com a flor, né? Com a flor branca no caso. Mas se por acaso você não conseguir, tudo bem, né? Mas se conseguir, seria muito interessante mesmo, tá ok? Na página 150, virando aqui, a produção de alimentos pelas plantas. Então, você vai estar aí lendo o texto e descobrindo bonitinho aí como que é a produção do alimento da planta, pelas plantas, né? Então, né, vocês vão ver direitinho aí que na fotossíntese as folhas das plantas captam o gás carbônico e a luz solar. Por isso, esse processo só ocorre durante o dia. E aí vocês vão estar descobrindo mais como que é essa produção de alimento, tá bom? Para fechar a nossa aula, a gente vai para a página 151, que tem um mão na massa. Esse mão na massa, você tem no número 1 para completar as frases usando todas as palavras do quadrinho que tem aí. Então, você vai ler as frases e vai estar completando com as palavrinhas que tem no quadro aqui, certo? No número 2, você vai completar os espaços da imagem a seguir com os nomes dos elementos que participam do processo da fotossíntese. No número 3, você vai estar fazendo um xizinho na resposta correta, né, da perguntinha que tem aí, tá ok? E assim a gente fecha a nossa apostila. Mas antes disso, antes da gente encerrar a nossa aula de ciências, hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? E a gente está falando de plantas, né? Falamos do ar, de tudo. Então, nada melhor do que a gente fechar a nossa aula falando sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? O nosso planeta anda muito doente ultimamente, né? Com muita poluição, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa, né? Então, eu espero que vocês pensem um pouquinho. A Pro vai estar deixando um link, um videozinho lá no grupo, para vocês estarem vendo, né? Assistindo, né? E depois eu vou pedir para vocês estarem desenhando no caderno de artes, né? Fazendo um desenho justamente sobre o meio ambiente, né? A gente precisa aí proteger, né, e preservar, né, nossos rios, nossos animais, a natureza,
né? Parar de poluir tanto os rios quanto os mares, o nosso ar, né? Para que a natureza sempre esteja em primeiro lugar e o nosso planeta volte a ser sadio, tá ok? Então, a gente volta, eu espero que vocês tenham, a gente volta segunda-feira, né? Eu espero que vocês tenham um bom fim de semana, tá? E um beijo grande.